Oi, pessoa incrível que está aí do outro lado. Se você não me conhece, eu me chamo Cibele, prazer. Vamos nos apresentar melhor? Como é que você está? Espero que você esteja bem e saudável, tá certo? Então vamos lá. Geralmente a gente grava aqui, eu e meu filho. Ai, por que você está sozinha hoje? Imprevisto, amiga. Amigo. Acontece imprevisto. Aí eu acho que acontece também. Se você é novo por aqui, talvez você não saiba, mas esse canal foi criado com o intuito de a gente mostrar nossa rotina e por que que eu tô fazendo um vídeo aqui olhando para vocês e não tô fazendo um vídeo de rotina. Porque acontecem imprevistos, pessoas. Imprevistos. Aham. Se aqui acontece aí também acontece, diga para mim. E o que que ocorre? A minha mãe, se vocês não conhecem ela, ela sempre aparece nos rios. Os rios eu faço a maioria das vezes com ela, porque é quando ela está de bom humor, ela está bem, ela está saudável. Se você ainda não viu, corre lá e dá uma olhadinha, ela é fofinha. Mas mesmo assim ela consegue fazer raiva. E ela tem Alzheimer. Então você já imaginou que a rotina da gente aqui não é uma rotina igual de todas as casas. Se você cuida de um idoso, foi pensando em você também que eu resolvi começar a gravar. Por que que eu comecei a gravar especificamente? Amiga, de vez em quando eu preciso de uma pausa, de uma folga, assim, ó, de um respiro. E quando eu tô aqui, eu me conecto geralmente com pessoas que têm o mesmo propósito ali que eu. Pessoas que cuidam de pais, ou que são idosos e não podem mais ficar sozinhos, como é o caso dos meus, ou com pessoas acamadas, e enfim, essa é a minha rotina. Tudo bom? Tudo bem? E por que então que eu não estou gravando vídeos mostrando a rotina em casa? Minha mãe esteve enferma durante essas 2 últimas semanas, o que impossibilitou de gravar. Porque quando ela está enferma, eu tenho que focar, assim, digamos que 90% a atenção fica voltada para ela. Ah, mas aí como é que você... Fica assim, entendeu? Aí o que que eu vou fazendo? Eu vou fazendo o que dá, e tem as coisas que eu priorizo, né? Tem a alimentação, que aí já não é só eu, é mais um monte de gente. Porque se você não sabe, aqui nós somos 5 pessoas, certo? Então tem que fazer alimento para esse povo todo dia. Ah, porque sim? Porque não era 5 pessoas. Eu, meu pai, minha mãe, o Senhor Digníssimo e o Digníssimo Filho. Somos nós 5 e nós 5 nos alimentamos, então todo dia tem alimentação, todo dia tem louça, graças a Deus. Você já agradeceu a Deus pela louça que você lavou hoje? Que você lavou ontem? Eu estava vendo aqui que às vezes a gente não dá graças a Deus por coisas simples, como é andar, como é ir sozinho na cozinha. Se você nunca esteve enfermo, espero que Deus te conserve bem e saudável. Mas acredite, às vezes essas pequenas coisas se tornam impossíveis para alguém e aí a pessoa começa a dar valor a elas. Uma pessoa me disse isso essa semana. Um rapaz disse para mim essa semana, eu estava numa live em outro aplicativo, e ele disse que ele estava aprendendo a andar novamente porque ele teve um AVC e ele estava precisando que a mãe dele cuidasse dele, até para ele ir ao banheiro. E que ele chorou quando ele conseguiu ficar em pé sozinho. Então, assim, são coisas, são trocas na vida que a gente vai tendo ali com pessoas e vai descobrindo que às vezes a gente não agradeceu por coisas básicas, mas que eram muito importantes, a gente só não sabia. Né, gente? Então acontece muito isso. E eu tô conhecendo pessoas incríveis, falando justamente, contando o meu processo, abraçando você. Porque se você não tem ninguém que cuida de um idoso, ou se você não tem nenhum idoso assim por perto, você talvez não saiba. Mas a maioria dos idosos estão se sentindo só. Ah, Cibele, de onde é que você tirou essa informação? No começo dessa semana eu fui ao mercado, porque, né, começo de mês, mercado. Eu estava lá com meu filho, porque assim, no mercado, até para ir no mercado a gente tem que se programar, porque a minha mãe ela não fica só, ela não pode ficar só. Em hipótese alguma, ela pode ficar só, porque ela foge. Ela foge. Ela, bichinha, tem dia que ela quase nem anda aqui dentro de casa, mas se ela pegar o portão aberto, ela foge. Tu crê? Pois é. Aí ela não pode ficar só. Então a gente se organizou aqui para ir no mercado. Chegando lá, eu fui com meu filho, né? Para assim, agilizar o processo. E meu pai ficou com ela.
uma senhorinha da idade dos meus pais, 78 anos. Quase da idade, né? Meus pais têm 76, 75. A senhorinha disse pra mim que tem 78 anos. Ela se aproximou e ela começou a conversar como se ela me conhecesse da vida toda. Ela pegou, eu não gosto que a pessoa fique pegando, a pessoa que fala pegando, mas como ela era uma idosinha, aí a gente tem uma empatia maior, né? E ela pegou em mim assim, ela tava geladinha mesmo, bem geladinha. Aí eu disse, a senhora tá geladinha, vem cá, me dê sua mãozinha. E segurei a mãozinha dela assim, alguns instantes, né? Peguei assim na mãozinha dela. E ela disse, minha filha. Aí dizendo pro meu filho, cuide da sua mãe, não sei o quê, porque a minha mãe desviveu, eu tinha 8 anos, e eu sofri muito. E agora fica só eu e meu esposo, a gente já tem não sei quantos anos de casado, e ela começou a contar a vida dela como se ela já me conhecesse da vida toda. E eu senti, sou sincera em dizer, eu senti ali que pelo fato de ficar só ela e a esposa, deve ficar muito tempo só os dois, e não tem, gente, não tem uma conversa maior. Eu digo isso por experiência própria. O meu pai, quando a gente veio morar aqui, morava só meu pai e minha mãe. E ele dizia muito que, às vezes, ele ficava, assim, agoniado de estar só ele e ela, porque ela já estava começando a ficar enferma, então ela ficava mais no quarto. E ele, às vezes, se sentia sozinho. Eu acho que é mais ou menos o que aquela senhorinha sentiu e o que muitos idosos sentem. Eles se sentem muito sozinhos. Se você tem um idosinho, quando você tirar um tempo para ir lá ver, vá lá tomar um cafezinho com ele, com ela. Vá, eles vão gostar. Leve um pãozinho. Ah, pão não é saudável. Agrade eles com um café. Dê, assim, 5 minutos de atenção. Isso é muito importante. É muito importante. Vocês não sabem o quanto isso é importante. Porque a vida do meu pai também foi transformada depois que a gente veio morar aqui. Ah, por que foi transformada? Meu pai é lúcido. Totalmente lúcido. Ele dirige, ele faz tudo que você imaginar, o meu pai faz. Certo? Com mais de 70 anos. Porém, ele estava ficando depressivo. Entendeu? Porque ele dizia, no dia que você não vem pra cá, que eu não vinha todos os dias, né? Eu vinha 3 a 4 vezes na semana. No dia que você não vem pra cá, eu fico sozinho. E não é que ele estava sozinho, minha mãe sempre esteve em casa com ele. É porque ele se sentia sozinho. Agora, mesmo que a gente não fique falando com ele o tempo todo, a gente tá aqui. Então passa, brinca com ele, a cachorrinha passa e pula nele. Você tá entendendo como é que é? São coisas que às vezes a gente não percebe, mas os nossos idosos, se eles ficam sozinhos, eles começam a se tornar, às vezes eles ficam doentes por falta mesmo de ter alguém para conversar. Então, se você puder, cuide do seu idoso. E se você não pode, eu não posso, se bem eu trabalho em escala, todo mundo tem que se sustentar, né? A gente tem também que trabalhar com a realidade. Eu não posso porque eu trabalho, dê ali a eles o mínimo de atenção. No dia da sua folga, vá lá, toma um cafezinho com o seu idosinho, com a sua idosinha. Abrace. Não deixe para chorar quando não tiver mais motivo. Aproveite cada minuto de vida com eles. Dê uma flor. Minha mãe, às vezes, ela tá meio sociopega, como ela diz. Aí eu digo, mãe, vamos ali. Porque se eu ver que tem uma flor no quintal, eu digo, bora ali mesmo, ver uma flor. E às vezes ela fica encantada de olhar para uma flor. Entendeu? Como, às vezes não precisa ser muito não, gente. Às vezes um minutinho, você pega assim um idosinho e vai dar uma voltinha no quintal. Não é não, nem longe não. No quintal, e ela vê uma florzinha, ela já melhora o ânimo. Então, ó, eu digo isso para você fazer por você também. Não é só por ele ou por ela, por você. E quando você tem 2 idosos como é aqui, e um é lúcido, você tem que dar muita atenção para o lúcido, porque, pelo menos o daqui de casa, ele morre de medo de desviver. Morre de medo. E ele só fala nisso. Ele fica assim, ó. Eu tô preocupada, eu tô com medo. Entendeu? E por que ele sente medo? Porque ele tá vendo uma outra idosa que ele conviveu a vida toda, que era ativa, trabalhava. Minha mãe era cobradora de ônibus, minha gente. Então a mente dela era perfeita, assim, ativa. Dirigia também. Ela também dirigia. Então, assim, e ele tá vendo a pessoa que viveu ali com ele mais de 40 anos, hoje, sem condição de fritar um ovo sozinha. Então, você já imaginou como fica o psicológico de um idosinho desse? Então, ele também precisa de muita atenção. Ele é lúcido, e por ele ser lúcido, é que ele precisa também de muita atenção. Então, ó, hoje a gente falou sobre o que eles precisam.
qual é o suporte que a gente tem como dar para eles. Mas no próximo encontro a gente vai falar para você que cuida deles, que você também precisa estar bem e saudável, viu? Você precisa estar bem e saudável, tanto para cuidar deles como para cuidar de você mesmo, porque você também é importante. E como meu filho sempre diz, ele tem uma frase que ele sempre diz: independente de qualquer coisa, tá tudo bem. Se ainda não está, é porque ainda não acabou, mas vai ficar bem. Eu espero que você tenha gostado desse canal. Se você gostou, já comenta aqui pra mim o que é que você acha. Se você tem um idosinho, uma idosinha em casa, se você é esse idoso, que pode ser que você seja, e você também encontra umas Cibélias por aí na rua e quer conversar com ela, vamos trocar essa experiência aqui. Um beijo grande, fique com Deus, que a sua semana seja uma bênção. Hoje, eu tô gravando pra vocês, vou postar, mas hoje começa o grande feriado do Carnaval. Se você vai ficar em casa, descanse bastante. Se você vai trabalhar, cuidado, cuidado, na rua vai ter muita gente. E se você vai curtir, cuidado com a vida, viu? Seja responsável. Um beijo grande e até o próximo.